Tu já estás a responder aqui uma pergunta que nós também recebemos, que é se nós repetíamos cenas e se repetíamos personagens. Então, ok. eu vou fazer 1000 vezes de mãe, ou 1000 vezes de filha, 1000 vezes de avó. Agora, a avó de hoje, nesta cena, não terá a mesma partitura física, corporal, a mesma linha de pensamento, porque é outra avó. Agora, como a nossa disponibilidade em palco é tão grande e como não temos nada combinado, este personagem que pode ter traços semelhantes em várias noites, nunca vai ser o mesmo. Ao contrário do teatro escrito, que a personagem já está toda pensada, nós no improviso temos que criar uma personagem assim. Precioso. Então temos aqui uma questão que surge muito também, que tem a ver com o público, e eu ouço isto muitas vezes. E então a pergunta é, o que é que fazem quando recebem uma má sugestão? É assim, a gente não acha que há má sugestão. A gente não gosta muito das sugestões sexuais, não porque a gente não adora sexo, não é isso. Adoramos sexo! Não é, o Tuga Já não é... vem. Não tem a ver com pudismo, o pudor, não mostra o corpo, não é isso. Se a sugestão é sexual, escatológica, xixi, cocô, já vem gargalhada muito fácil. E muitas vezes é o público a querer provocar, não é? E é para ver se a gente... deixa ver se eles ficaram tímidos, ficaram sem graça, se ficaram meio sem jeito. A gente fica com jeito, que a gente faz isso tudo. E então é mais... A gente não acha tanta... sauna gay, banho turco com... Ser gay, gente, é normal. Sauna é normal. Sauna gay também é normal. Ou seja, a gente se leva uma sugestão dessa, a gente lá está. Não vai pelo óbvio de pôr não sei quantos homens em cima uns dos outros. Mas na sauna gay podem estar 2 políticos decidindo o futuro do país. Ok? E isso para nós tem muito mais graça. Ou seja, no início, quando a gente começou, a gente fritava um pouco com deram essa palavra, meio pornográfica e tal, como é que a gente sai dessa? Hoje em dia ok, tudo tem um lado possível. Gostamos de desafios, óbvio. Não há propriamente sugestões más. E às vezes até há um espetáculo, às vezes nós fazemos uma cena que não gostamos tanto, ou fazemos uma personagem com a qual não nos ligámos, e às vezes já ouvi vários grupos e várias pessoas, ou vários improvisadores dizer a sugestão também não prestava. Isso não é verdade, isso é uma escapatória. O público nunca é responsável pela qualidade da cena. Sempre quem está em palco é que é responsável por contar uma história. Nós conseguimos fazer a mesma qualidade da história com uma sugestão aparentemente básica ou simples ou até controversa. Quando o público diz cocó ou xixi, sabemos que eles podem estar a querer até provocar-nos e ver, vamos tentar encrencar-nos, não é? Tipo, pôr-nos numa situação de para ver o que é que vocês fazem agora com isto. E a verdade é que nós conseguimos, como a Marta estava a dizer, conseguimos dar a volta porque nós também fazemos um processo criativo. E o nosso processo criativo dentro de uma palavra, existem N significados. Existem N coisas, várias coisas que nos lembram, que nos vêm dessa palavra. Ou seja, nós não temos que, se o público disser candeeiro como sugestão, nós não temos que começar a ser comprei este candeeiro, ou olha aquele candeeiro tão bonito. Se calhar farias isso num primeiro ano de improviso e qualquer aluno começa por sentir essa pressão de ir logo lá. E a pessoa começa a aprender que não é assim. Nós, como é que agora então podemos desenvolver isso a partir de uma sugestão tão simples como candeeiro? Claro, dependendo até do tipo de espetáculo que estamos a fazer, nós até podemos trazer ao de cima aquilo que são as nossas experiências pessoais, por exemplo, ou então podemos ir por um conceito mais até filosófico. Um candeeiro é luz, luz é iluminação. Eu se calhar posso começar uma cena na época do iluminismo e somos 2 pessoas a passear pela rua a falar sobre as ideias, não é? Luz, ideia. O candeeiro pode trazer, por exemplo, pensando quase num jogo de associação de palavras, para mim, porque não uma revolução no IKEA, de repente está uma linha de montagem de embaladores que estão frustrados. Sabe, acho que não há o IKEA lá no Brasil. Não. Então, sei lá, uma loja de móveis de montar, que tem...
de montar, Não, credo, enfim. de instalar, é isso. Eu poderia pensar em, se calhar, velas. Poderia pensar numa cena em que começando a acender uma vela, porque candeeiro, exato, luz, iluminação. Ou às vezes até uma cena que começa com o ligar do candeeiro, mas que é sobre duas pessoas que estão a planear uma revolução. Por exemplo, logo o ponto de partida foi quase de cenografia, em que aquele candeeiro até pode existir, mas a cena não é sobre candeeiros. Não é sobre candeeiro. Não é sobre isso. Então, lá está. Eu acho que o público, quando vai ver um espetáculo de improviso, algum tem medo. Tem medo de ser chamado, tem medo de contribuir, tem vergonha, está naquela posição passiva e confortável do seu lugarzinho, já pagou a entrada, agora entretenham-me. E não é preciso, porque eu, da minha perspectiva quase pessoal, e quando vejo improviso sinto isso, e quando não fazia improviso e via improviso sentia isso, é uma homenagem incrível a nossa sugestão ser utilizada em palco, a nossa história. Então, eu acho que é sempre ir a um espetáculo de improviso, é uma oportunidade para se contribuir para a criação de algo, a criação de uma cena, de uma peça. Sobretudo se o grupo for um grupo que respeita também um pouco o público, que Exato. há de tudo. Mas aí também nós achamos que a vida fica curta para um grupo que não respeita a sua plateia, um público que achincalha, que faz piada fácil e ridiculariza alguém do público, vai ter vida curta porque a pessoa que foi o alvo vai sair muito frustrado. Ela e os seus amigos, por muito que os outros tenham rido, vai ficar muito magoado. E essa pessoa não vai dizer bem. Por isso, fazer um humor batendo em alguém do público é fácil e desonesto. Há grupos que veem o improviso como uma forma de arte e outros veem como uma forma de comédia e então vão continuar fazendo piada a piada e um dia esgota realmente. Portanto, não tenham medo de ir aos espetáculos de improviso. Acho que a questão é mesmo essa. Já foi a última ou havia mais alguma? Temos mais uma. Bom, Qual era? Esta é gira. Esta respondemos muito rapidamente, Então vá. que era como é que nos preparamos antes de um espetáculo? Como é que se prepara para ir fazer improviso? Depende se temos muito tempo ou pouco, certo? Sim, se tivermos pouco tempo, há exercícios mínimos para estarmos mais despertos mentalmente e ter a escuta ativa. Se calhar o exemplo a gente deixa para uma próxima, porque este episódio já vai longo, não Pois é? é. Portanto, Boa. é assim, se for muito tempo, fazemos inclusivamente cenas livres, começamos a improvisar, olhamos uns para os outros e alguém diz qualquer coisa, diz doutor, sei lá, uma coisa qualquer e começa e vai. Se tivermos mesmo muito pouquinho, aquecer fisicamente, seguramente, alongar, mexer, mover, acordar o corpo, Pôr o não corpo é? a mexer, pôr a cabeça a trabalhar. Fazer uns joguinhos bem palermas, bem tontos, que vamos fazer se calhar. E às vezes até aquecemos com o público. Às vezes Exato. vamos É para verdade. palco e em alguns formatos que temos. É verdade. Nós um dia quando tivermos um espetáculo pomos a câmara a filmar e fazemos um episódio a mostrar o nosso aquecimento. E depois há um mínimo de um aquecimento de palavras, mas vamos deixar tipo cena do próximo Boa, capítulo boa. para vocês verem num próximo episódio. A forma mais fácil é ficar vendo. Isto é um cliffhanger. Cliffhanger. Sabem? É na novela, como na novela fica quando abre a porta e você? E a gente não gosta muito das sugestões sexuais, não porque a gente não adora sexo, não é isso. Adoramos sexo! Claro, não é o Tuga, Já não é. venho. Não é.